A Brasília, depois de ter sido preso ontem, né, pela Polícia Federal por portar uma arma sem documento, com registro vencido, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, deve ser submetido a uma audiência de custódia. Ainda hoje ele vai ser ouvido pelo Supremo Tribunal Federal em meio a esse caso de posse ilegal de arma. A gente vai voltar a falar com a Janaína Camelo, que vai nos contar se essa audiência já tem hora para acontecer, Janaína. Oi, Colombo. Tem hora sim. Ela está marcada para acontecer daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, agora, né? Às 8h30 da manhã, esse é o horário marcado para essa audiência de custódia pelo Supremo Tribunal Federal, aqui na Superintendência da Polícia Federal, que é onde Valdemar da Costa Neto está detido desde ontem, né? Ele será ouvido, como a gente já disse, pelo Supremo Tribunal Federal, mas lembrando que inicialmente não havia um pedido de prisão, um mandato de prisão contra ele, mas ele acabou sendo preso durante o cumprimento dos mandatos aí de busca e apreensão na operação da Polícia Federal de ontem. Valdemar foi detido, lembrando, em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, por estar aí portando um revólver com registro irregular, e também foi preso por usurpação de bens públicos, né, por estar aí na posse de uma pepita de ouro extraída de garimpo. Esta arma está sob o nome do filho dele, mas os registros estão irregulares, os documentos estão atrasados. E a pepita de ouro, ela chegou a ser analisada pelo Instituto Nacional de Criminalística, foi avaliada em mais de R$11 mil e com mais de 90% aí de pureza. Então são por essas duas razões que Valdemar da Costa Neto está detido aqui na Superintendência da Polícia Federal. A Justiça agora vai avaliar se ele vai responder esse processo detido ou então se vai responder em liberdade. Ontem ele passou o dia prestando esclarecimentos na sede da Polícia Federal, né? Durante todo o dia, depois que esses depoimentos foram concluídos, então ele foi transferido aqui para a Superintendência, onde ele passou toda a noite. Agora a imprensa está aqui acompanhando qualquer movimentação, se há carros que vão sair ou então vão entrar com investigadores, né? A gente vai acompanhar se tiver alguma novidade. Colombo, a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Tá combinado então, Janaína Camelo, se está no horário, já começou a audiência de custódia do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, preso ontem pela Polícia Federal por estar com uma arma sem a documentação legalizada. Quero ouvir um pouquinho da Amanda e do Cláudio Dantas. Como é que vocês avaliam essa passagem do Valdemar da Costa Neto pela cadeia? Ele que já cumpriu pena no episódio do Mensalão do PT, né? Agora passa pela cadeia por portar uma arma sem a documentação devida. E segundo a investigação, não é, Amanda, o Ministério Público divide ali essa suposta quadrilha que atentou contra a democracia do Brasil e tentou um golpe de Estado. Eles dividem em núcleos, né? Esse núcleo era responsável por determinada atividade, aquele outro grupo tinha outra função. E o Valdemar da Costa Neto está incluído numa espécie de grupo político daquilo que a Polícia Federal entende uma tentativa de golpe de Estado, ao oferecer o Partido Liberal, o PL, para que o PL fosse um instrumento político da tentativa de golpe e ao questionar, depois da eleição, o resultado da eleição, quando ele queria cancelar só o segundo turno, não o primeiro, quando o PL teve uma votação estrondosa, né, para a Câmara dos Deputados, a maior bancada, Senado, governo estadual. O primeiro turno não, mas o segundo turno ele queria anular, apresentando algumas justificativas consideradas sem fundamento pela Justiça Eleitoral, mas com o intuito, segundo a investigação, de tumultuar o processo e permitir que as coisas ficassem instáveis e aí viesse outro grupo, outro núcleo para concretizar a realização de uma nova eleição, GLO, estado de sítio, essa coisa toda. Colombo, eu tenho a impressão que, do ponto de vista jurídico, ainda vai ser necessário avançar mais para tomar, talvez, alguma atitude mais dura contra Valdemar Costa Neto, né? É lógico que você tem aí a história da pepita de ouro, a apreensão da arma ilegal que estava no nome de terceiros, não estava no nome dele. Essas são questões aparentemente menores, né, entre aspas, que o presidente do partido vai conseguir aí superar, certamente auxiliado por bons advogados. Eu quero me concentrar principalmente nos efeitos políticos que isso pode ter
para o PL num ano eleitoral em que o objetivo dele, a meta, é bastante ousada. Ele quer eleger mais de 1.000 prefeitos. É o maior partido, já com 99 ou 100 deputados, e agora ele quer eleger o maior número de prefeitos. E aí, sim, você talvez tenha um impacto maior dessa operação, primeiro porque Bolsonaro e Valdemar não podem se falar, e eles têm que se falar para tratar de inúmeros assuntos, até quem vai sair candidato, como vão se formar as coligações, quem será o vice de Nunes em São Paulo, por exemplo, de quais coligações o PL vai participar. Ou seja, eles precisam tratar de inúmeros assuntos. 2, Bolsonaro talvez não participe, dependendo do estágio das investigações, do avançar das investigações, de todas as campanhas como ele gostaria de aparecer. Eu estava até conversando com alguns emissários, alguns auxiliares aqui do prefeito Ricardo Nunes para saber como eles entenderam a operação de ontem. Por enquanto, eles estão assim, um pouco em cima do muro. Não, acho que o impacto é menor, mas acham que Bolsonaro vai poder aparecer menos na campanha, talvez isso seja até benéfico a Nunes, e não terá tanta força para impor o seu vice. Então, veja que você já começa a ter consequências políticas da operação de ontem. O problema de você ter essa prisão do Valdemar é justamente a alegação que você dá para a oposição, né? Os argumentos que você dá para a oposição é que se sente perseguido. Valdemar é o presidente hoje do maior partido de oposição, partido que tem aí uma estratégia eleitoral para 2024 também bastante ambiciosa e, como eu tinha falado já no bloco anterior, essa eleição municipal de 2024, deste ano, ela é fundamental para dar capilaridade para os partidos em 2026. A gente sabe que eleição presidencial depende do engajamento de prefeitos e vereadores que acabam sendo os grandes cabos eleitorais. Não está claro ainda, vamos dizer assim, os motivos dessa prisão. Houve ali uma informação, inclusive divulgada ontem, ainda ontem, pelo nosso repórter, o André Anelli, dizendo que o Valdemar permaneceria preso em função da pepita ali de ouro que foi encontrada, que não teria rastreio. E a gente já teve aí as informações referentes à arma, né, que a arma pertenceria ao seu filho, que o registro estava vencido. Então, são motivos muito frágeis. A gente está falando de uma pedra de ouro do valor equivalente a R$13 mil, o que não significa nada do ponto de vista financeiro para um presidente de partido. E um presidente de partido, muitas vezes, ele recebe todo tipo de presente, todo tipo de bugiganga de cabos eleitorais do país inteiro. Então, é bem provável que essa pepita ela não integre, vamos dizer assim, nenhum acervo, né, de tesouro guardado por Valdemar. Apenas alguém, provavelmente alguma liderança de garimpo ou qualquer coisa que o valha, deve ter presenteado Valdemar com essa pepita. É isso que eu tenho ouvido, inclusive, de aliados próximos. Então, manter o Valdemar preso em função dessas duas questões são motivos muito frágeis e acabam dando aso à argumentação de que há, sim, uma perseguição política e uma instrumentalização, toda uma investigação para evitar ou para reduzir, né, a participação da oposição nessas eleições. Então, isso é muito, muito grave, muito delicado, não pode acontecer.